Muito bem, já que a gente agora já sabe a ideia de integral, vamos partir para o seguinte. Eu vou imaginar agora que eu tenho um sistema de eixo, tá? Onde nesse sistema de eixo a gente tem o y, que nada mais é do que o nosso f de x, né? O y é o y aí, eu vou deixar só o y, para não confundir a cabeça. E esse cara aqui nada mais é do que x. Então, temos aqui o nosso domínio, aqui a nossa imagem, tá? E aí, para um determinado ponto, entre um ponto e outro aqui, qualquer, por algum motivo, eu quero entender assim, o seguinte problema. Eu quero calcular a área descrita por essa função em relação ao intervalo, né, abaixo dessa curva, que seria aqui, aqui, né, aqui e aqui. Então, nesse ponto aqui, eu vou dizer que eu tenho um A, nesse ponto aqui, eu vou dizer que eu tenho um B, em relação ao eixo X. Aqui nós temos um F de A e aqui nós temos um F de B. Então, o que eu quero saber é como é que calcula essa área aqui abaixo. Tá? Então, vamos para algumas informações que é importante. Ok? Primeiro, a f de x, no caso, ela é contínua no intervalo AB. Ok? Significa, o que é que significa ela ser contínua, né? Vocês devem ter visto lá no cálculo instrumental a ideia de limites laterais para testar a continuidade de uma função. Significa que se eu analisar o comportamento dessa função, dos limites vindo de menos infinito até o ponto A, passando por todos os pontos, chegando até B, essa função ela não tem nenhuma descontinuidade, ou seja, não tem nenhum buraco. Todos os domínios e todas as imagens são bem definidos. Do mesmo jeito, se eu analisar essa função vindo do mais infinito para zero, ou para menos infinito, né? Passando por B, analisando todo o comportamento dessa função, chegando até A. Então, isso é ser uma função contínua, tá? A primeira coisa, ok? Isso daqui é obrigatório, tá? Para poder dar certo o que a gente vai fazer. E aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer algo parecido com o que eu fiz na ideia do disco. Só que agora eu tenho aqui uma curva qualquer. E eu quero calcular a área aqui abaixo. Olha o que eu vou fazer? Eu vou definir figuras em que eu conheço a área. Então, como eu tenho fronteiras que são provenientes de retas, não faz muito sentido eu usar triângulos aqui. Mas faz sentido nós utilizarmos retângulos, né? Então, eu vou definir um retângulo daqui para cá. Vou definir um outro retângulo daqui para cá. Um outro retângulo daqui para cá. Outro daqui para cá. Outro daqui para cá. Então, eu defini aqui vários retângulos. Um retângulo desse cara, que um deles, a área dele, a área que eu vou fazer AI, a área de um único retângulo, é fácil de calcular. A área de um retângulo é a base, tá? A base dele, que eu vou chamar de ΔX,
I, que é esse pedacinho daqui para cá, porque se fosse possível a gente dar um zoom bem aqui, ó, já que aí eu estou fazendo uma coisa muito pequena, mas se fosse possível a gente dar um zoom aí, na verdade, nessa base aí a gente tem o que? A distância entre dois pontos. Então, por exemplo, eu tenho aqui x1 e aqui eu tenho um x2, né? Então, esse pedacinho daqui para cá seria uma espécie de delta x, ele nada mais é do que x2 menos x1. Tá? Então, eu estou chamando isso de delta xi, porque eu estou pegando um intervalo qualquer aqui para um retângulo qualquer aqui. Esse índice aqui significa que esse i ele pode ir ele vai ser a quantidade de retângulos que eu tenho. Por exemplo, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, meu i aqui vai de 1 até 11. Né? Vai de 1 até 11. São 11 retângulos. Se eu somar a área de todos os 11 retângulos, eu tenho uma área aproximada dessa figura. Então, a ideia é essa. Então, tem aqui a base, né? E a altura, que é a distância daqui para cá, ó, basicamente, tá? Nada mais é do que o valor da função nesse ponto médio, que a gente vai chamar de f de xi. Quem é xi? Quem é esse cara aqui? O xi, ele nada mais é o ponto médio. Ponto médio de quem? Ponto médio entre x1 e x2. Então, eu estou pegando a base e a altura é daqui para cá, é a metade do retângulo substituindo dentro da função, que vai me dar aqui a história do f de xi. Então, a área desse retângulozinho aqui nada mais é do que a base vezes a altura. Então, a base, delta xi, multiplicado pela altura, que é f de xi. Ok? Isso é a mesma coisa de eu fazer o seguinte, f de xi vezes delta xi, porque a ordem dos fatores aqui não altera o resultado do produto. Tá? Então, isso daqui é para um retângulo. Tá? Se a gente for fazer para todos, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma soma. Então, a área total, nesse caso, vai ser igual à área do retângulo 1, mais a área do retângulo 2, mais a área do retângulo 3, pontinho, pontinho, até a área do retângulo 11, nesse caso aí. Tá? Então, nesse caso específico, se eu for fazer de forma abreviada, isso daqui nada mais é do que uma soma. O índice vai de 1 até 11 das áreas. As áreas são quem? São essas aqui. Então, aqui vai ficar f de xi vezes delta xi. Ok? Bom, nós chegamos aqui em um ponto interessante. Se eu fizer essa soma, olha que legal. Se eu fizer essa soma dividida de 1 até 11, observe que eu tenho espaços, ó, vazios aqui, ó, né? E tem espaços vazios. Se fosse possível a gente dar um zoom aqui, eu trocar de cor aqui, né? Se fosse possível a gente dar um zoom aqui nessa região, o que nós enxergaríamos, na verdade, é que a curva está passando aqui, ó, certo? Mas logo abaixo, a gente, no caso, tem umas brechas. Por quê? Porque o retângulo ele não é curvo. Então, ele não consegue pegar a curvatura da função. Em alguns pontos, vai ficar vazio. E esse vazio é o erro da minha soma. Como é que eu faço para corrigir esse erro? Ora, observe que no finalzinho aqui, de propósito, eu coloquei retângulos mais estreitos. À medida que os retângulos vão ficando mais estreitos, essas fendas vão sendo tampadas, porque os retângulos vão conseguindo tocar toda a superfície da curva. Então,
O que significa fazer isso? Significa dividir esses retângulos maiores em retângulos menores ainda, ou seja, aumentar essa soma aqui. Tá? Vou aumentar essa soma quanto? Eu vou aumentar essa soma de forma indefinida, de forma infinitesimalmente. Ou seja, que loucura, hein? O que a gente vai fazer é o seguinte, para assumir retângulos muito, mas muito mesmo estreitos, né? Por exemplo, se eu pegar aqui um retângulo desse daqui qualquer, né, ó. Pega um retângulo desse aqui, esse pedacinho daqui para cá é o ΔX. E o ponto médio entre ΔX, aqui a gente chamou de f de xi, ou seja, a função avaliada no ponto médio. Quando o ΔX, olha aí a ideia de limite. Quando o ΔX se aproxima de zero, né? O que acontece? A largura desse retângulo é tão estreita que, na verdade, não faz mais sentido a gente falar de retângulos dessa forma, e sim de todos os pontos da curva sendo projetados ao longo do eixo X. Então, cada ponto vai ser projetado em um xzinho aqui, outro ponto aqui em um outro xzinho aqui, todos esses pontos aqui vão ser demarcados. E isso só vai acontecer quando essa espessura for muito próxima da outra, ou seja, aqui não vai ser mais discreto, vai ser contínuo. Então, quando ele se transformar em contínuo, eu vou substituir o ΔX por um dx. Essa é a notação para dizer que esse cara é tão pequenininho, muito pequeno, é quase zero. Então, quando esse cara é quase zero, o ponto médio, na verdade, vira uma reta, né? Acaba virando uma reta. E esse ponto aqui não faz mais sentido ser ponto médio. Ele passa a ser um f de x. Ele é um f para todos os pontos que eu tenho. Então, ou seja, agora, quando eu for calcular a área total, o que eu tenho é um somatório, e na verdade eu tenho um limite, né, de ΔX tendendo a zero, tá, do somatório. Agora o I, ele vai de A, porque eu tenho que contar com todos os pontos, então ele vai começar de A, e vai até B. E essa função aqui não é mais de um ponto médio, ela vale para todos os pontos, então é f de x. E o ΔX, ele no caso vai ser transformado em dx. E aí, pessoal, vem uma nova notação, porque não faz mais sentido eu estar toda hora carregando isso aqui tudo. Isso aqui tudo, ó. Toda hora ficar limite de ΔX tendendo a zero do somatório de A até B. Para substituir isso daqui por uma coisa nova, a gente chama isso daqui de integral de A até B. E aí esse pedaço aqui permanece de f de x dx, e isso nada mais é do que a área total. Tá? Então, isso daqui provavelmente vocês já viram, eu estou só revisando, tá? Então, parece que o início de tudo, a ideia de integral, que define área, é a capacidade que você tem de tornar uma área qualquer em pequenos pedaços, onde o somatório desses pequenos pedaços podem ser contabilizados e chegue ao que você interessa, que seria a área total, né, abaixo da curva.